E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. Me perdi. Eu tava onde? E no vídeo de hoje nós vamos fazer aí o vídeo de 2 Samuel, capítulo 9, também o capítulo 10. Então, bora pro vídeo. Em certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom. Pode fazer por essa pessoa, em memória à minha amizade por Jonathan, né? Eles tinham ali um pacto de amizade entre Jonathan e Davi, e eles, né, fizeram ali cumprir uma das palavras de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar eu não pesquisei, mas dizem que é cidade do esquecimento, né? Depois vamos confirmar isso aí, para poder dar uma informação correta, beleza? Então, em seguida, o rei Davi mandou trazer da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonathan, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Jesus, que moral, hein? Aleluia! Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe ordenou: dá ao filho de teu servo tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos para que o filho do teu servo, do teu senhor, aliás, tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerás sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenar. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partindo-lhe da mesma mesa. Que legal, né? Davi vence os amonitas e os sírios. Capítulo 10. Depois de algum tempo, o rei dos amonitas faleceu e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Naum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Anum, a fim de demonstrar seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, olha que coisa, os príncipes dos amonitas influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruí-los. Considerando esse argumento, Anum
decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhe mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio a Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria, 2 exércitos sírios de Bet-Reob e 2 sírios de Zoba, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e de Macá estavam desprovidos de fortalezas. Estavam desprovidos de fortaleza e sóis em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios, e entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhassem contra os amonitas. E ordenou-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem parecer. Então Joabe e a tropa que estava sob o seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, todos os sírios tratavam de reverenciar-se, de refazer-se e concentrar forças. Meu Deus. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sabaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. 2 arameus. Sobaque, general do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E naquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. E aqui nós finalizamos o capítulo 9 e também o capítulo 10. Bom, fiquem todos na paz e até a próxima.